25 de fevereiro de 2022. Esse dia ficou marcado na história como o dia que o Steam Deck foi lançado. Na época, muitas pessoas estavam receosas quanto a esse lançamento, levando em consideração o passado nebuloso da empresa com hardware, com os fracassados Steam Controller e Steam Machine. Mas esse lançamento aqui se provou bem diferente. E cá estamos, 4 anos depois, e eu tô aqui fazendo um vídeo inteiro só para falar desse dispositivo. Mas por que eu gosto tanto desse aparelhinho aqui? Eu tenho alguns motivos para isso. Se você não me acompanha na internet, eu faço conteúdo lá no Linux Labs falando sobre Linux e Open Source. E esse carinha aqui foi muito importante para a história do Linux a nível de consumidor. Para muitos, o sucesso do Linux no mundo dos jogos é algo repentino, mas para quem acompanha de pertinho, sabe que tem muito trabalho e de muita gente por aqui. O Steam Deck por trás dos panos roda o SteamOS, que é um sistema da própria Valve que é baseado no Linux. Mas a grande maioria dos jogos disponíveis para PC são lançados só para Windows. Segundo o SteamDB, no Steam existem aproximadamente 158 mil jogos disponíveis para Windows, enquanto só 21 mil estão disponíveis nativamente no Linux. Mas como que é possível o Steam Deck ser um sucesso se a maioria dos jogos populares não lançam com versão para Linux? E a grande resposta disso é uma tecnologia chamada Proton. O Proton ele é uma camada de compatibilidade, ou seja, uma ferramenta que permite rodar um jogo nativo de Windows diretamente no Linux, através de uma série de outras ferramentas que em conjunto convertem as diversas chamadas de API do Windows para versões compatíveis com Linux. Mas se o Steam Deck lançou em fevereiro de 2022, o Proton teve o seu primeiro lançamento público lá em agosto de 2018. Ou seja, são 8 anos trabalhando nessa camada de compatibilidade para que hoje ela finalmente rode praticamente qualquer lançamento só dando um clique para abrir. E o Proton em si é uma modificação do Wine, uma camada de compatibilidade que está em desenvolvimento desde julho de 1993. Ou seja, são mais de 3 décadas de trabalho de muita gente diferente, para que hoje a gente possa dar um play em um Pragmata aqui em um portátil e ele rode de forma idêntica ao Windows. E eu particularmente acho isso fascinante. Mas nem só de Proton é feito o Steam Deck. Na parte de software, ele é uma combinação de uma série de tecnologias diferentes. O sistema operacional é baseado no Arch Linux, uma distribuição específica do Linux. O modo desktop utiliza o KDE Plasma, além de várias outras tecnologias por trás dos panos. E a junção de tudo isso forma o SteamOS, o sistema que controla o Steam Deck e que particularmente é um dos principais pontos que me faz gostar tanto desse aparelho. Isso porque, diferentemente do Windows, que é um sistema generalista e quer funcionar para todos os casos de uso possíveis, o SteamOS foca em fazer uma única coisa bem: trazer uma experiência amigável para jogos. E é perceptível isso desde a primeira vez que você utiliza o aparelho. Apesar de ser um sistema operacional de computador, ele traz aquela experiência de console onde você pode baixar um jogo, abrir, aproveitar, bloquear o aparelho sem nenhum momento ter que se preocupar com um app rodando em segundo plano, um pop-up tentando te vender uma assinatura do Office ou qualquer outra coisa do tipo. Mas se o software é tão bom assim, o hardware também não fica muito atrás não. É claro, hoje em dia já existem portáteis bem mais potentes que o Steam Deck em questão de processador e RAM, mas também são bem mais caros. Eu acredito que o Steam Deck ainda esteja ali no meio termo bem bacana, onde ele é potente o suficiente para rodar a grande maioria dos jogos disponíveis, mas também não é caro demais a ponto de custar um Palio 1997. E para além desses detalhes como processador e afins, a construção do Steam Deck em si também é muito boa. Apesar dele ser sim um console grande e pesado, o que é verdade também para a grande maioria dos PC handhelds do mercado, ele é extremamente ergonômico, com uma ótima posição dos botões, um analógico extremamente confortável e a estrela do hardware para mim é a presença dos 2 trackpads. Pode parecer assustador de primeira, mas quando você testar de pertinho, vai reparar que a experiência de uso é extremamente natural e você se adapta logo no primeiro uso. E ele é ótimo quando você quer jogar algum jogo que não é bem otimizado para controle, já que a gente está falando de um dispositivo que roda jogos de PC, então é claro que alguns jogos vão ser pensados para uso exclusivo do mouse. Mas eu também não quero vender aqui a ideia de que o Steam Deck é um dispositivo perfeito e sem defeitos, longe disso.
Por se tratar de um dispositivo de quase meia década de existência, o hardware acaba mostrando a idade em alguns títulos, e nem todo lançamento do ano vai rodar bem aqui. A realidade é que depende muito de cada jogo específico, enquanto um Pragmata roda lisinho no low, tem jogos que vão até rodar, mas não de maneira satisfatória, como é o caso do Clair Obscur, que roda bem feio, e outros jogos que nem mesmo vão rodar direito. Outra questão é que por conta de ser um dispositivo rodando Linux, infelizmente nem todos os anti-cheats são compatíveis. Para mim, isso não é exatamente um problema, já que eu não pretendo jogar nada competitivo aqui, mas se você planejava rodar um Apex Legends, Fortnite ou qualquer outro tipo no Steam Deck, já pode ir desistindo. E por se tratar de um PC, às vezes você pode ter uns errinhos aqui e ali meio chatinhos. Infelizmente, não aconteceu só uma vez do meu dispositivo não querer iniciar mais e eu precisar forçar uma versão anterior do SteamOS para conseguir iniciar o sistema e atualizar novamente. Até hoje, todas as vezes foram resolvíveis sem precisar formatar nada, só iniciando o Steam Deck com comando específico, mas não deixa de dar um desesperozinho quando isso acontece. No final das contas, eu sigo apaixonadíssimo pelo meu Steam Deck e eu recomendo demais o aparelho. Mas é claro, ele não vai atender todos os tipos de gamers possíveis. Se você procura jogar de maneira mais despretensiosa, sem se importar muito com gráficos, onde você vai pegar o Steam Deck, jogar alguns minutos e parar, ele é uma ótima opção para você. Mas se você é daquele tipo de jogador que faz questão dos jogos na maior resolução possível, com taxas de quadro acima de 100 FPS e curte muitos jogos competitivos, um aparelho como esse aqui só vai te frustrar. Eu só sei que mesmo com um computador potente e um PS5 aqui em casa, eu sigo pegando muito mais esse aparelhinho aqui do que os meus outros dispositivos.